Vibe Mundial FM. Olá, muito boa tarde, caros ouvintes da rádio Vibe Mundial. Vamos dar início a mais um programa Alta Conexão. Eu estou em simultâneo, transmitindo a minha live aqui pelo meu canal do Instagram, tá? Que é Carlos Florencio Oficial. As pessoas que estão me seguindo aqui pelo Instagram, infelizmente eu não vou poder interagir muito bem. Vou dar um pouco mais de atenção às pessoas que estão aqui ao vivo comigo na Vibe Mundial. Hoje eu queria falar sobre o meu trabalho, né, que é de mentoria, de desenvolvimento de potencial humano, onde eu parto, né, do princípio que nós somos uma força de realização, né, entre você e aquilo que você almeja atingir na sua vida, vai sempre existir o conhecimento que você necessita para poder chegar lá. Eu acredito que tudo é possível, resta saber apenas como fazer. O meu trabalho de mentoria é justamente auxiliá-lo a transpor limites, romper barreiras, identificar mecanismos de autossabotagem proveniente aí dos seus traumas, de conflitos, de situações que geram mal-estar. Automaticamente, todas essas situações mal resolvidas que tendem a travar o seu processo de expansão, dificulta, com certeza, a sua evolução na vida. Liberdade significa conseguir realmente finalizar os ciclos de todos os processos para que dessa forma, concluindo eles, você fica livre para poder absorver novos conhecimentos e esse processo é sempre infinito. Eu parto do princípio que nós evoluímos do inconsciente para o consciente, do desconhecido para o conhecido, do escuro para o claro. Aos poucos, à medida que vamos percebendo nós mesmos e a realidade que nos cerca e a nossa habilidade em saber lidar com os acontecimentos da vida, isso vai desenvolvendo o potencial humano sempre a favor da própria pessoa. Então, como uma força, você tem o poder de conseguir gerar a sua própria realidade. Se a sua realidade não está como você gostaria, é claro que ela vai gerar uma certa insatisfação. A insatisfação, ela contribui também para a tristeza, né? Como consequência, a pessoa pode perder a motivação, o motivo que leva à ação, criando a inércia, a procrastinação e, como consequência, as coisas travam e acabam não fluindo. Então, existe sempre uma necessidade de observar que tipo de escolhas que você fez ao longo da sua vida, porque todas as suas escolhas contribuíram para a sua realidade nesse momento presente, para a formação do cenário que você vive nesse momento presente. Saber dizer não para aquilo que prejudica a sua vida e a sua própria existência, saber dizer não para aquilo que possa afetar o seu equilíbrio e alterar a sua ordem, de maneira a você estar tranquilo na relação com o seu mundo, isso faz parte do seu processo evolutivo, ok? Então, saber dizer sim e saber dizer não faz parte do nosso processo. E cabe a você saber se posicionar. Nós aplicamos esse sim e esse não, aceitamos e revogamos situações constantemente ao longo da nossa vida. Nós vamos partir sempre das nossas bases de referência, que eu chamo de referência de processo. A referência de processo é todo o conhecimento que você adquiriu nessa vida. Mas eu considero que nós temos outras duas referências, que é a nossa referência de natureza, porque o nosso corpo pertence à mãe natureza, e nós também temos a nossa referência de essência, que seria a nossa referência espiritual. Nós vamos evoluir enquanto raça, né, enquanto um ser humano, na nossa referência de natureza. Nós vamos evoluir através das nossas referências de processo, porque estamos em constante desenvolvimento e ampliação dos nossos conhecimentos, como também vamos evoluir a nossa alma quando nós transitamos constantemente desse processo do inconsciente para o consciente, onde percebemos que somos uma força de realização. Tá? Então, quando nos conectamos com esses princípios mais espirituais, temos que nos conectar com o quê? Com a ética e com a moral.
que são os princípios da filosofia, né? Eu sou formado em filosofia, sou terapeuta, formado em Londres na área da psicossíntese, onde, para mim, a pessoa ela é uma síntese do processo que ela mesma desencadeou ao longo da sua vida. Então, se você está vivendo algum tipo de problema, algum tipo de conflito, algum mal-estar, você contribuiu para isso. Se sentir culpado não vai aliviar o processo, antes pelo contrário, vai torná-lo ainda mais denso e nós evoluímos do denso para o sutil. Então, como eu posso transformar essa minha experiência em algo mais sutil? Né? Como eu posso transformar esse problema em solução? Como eu posso transformar esse conflito em resolução? Esse é o meu trabalho, que eu ajudo você a transitar constantemente nesse processo para que dessa forma você retome o seu domínio e a posse sobre você mesmo. Porque se você não aprender com aquilo que está no seu processo de vida, você não vai conseguir evoluir. Né? Então, por vezes, as pessoas querem uma solução mágica, né? Que as coisas venham de fora e resolvam a sua vida, sem entender que os obstáculos, as dificuldades e as situações adversas que compõem o universo da vida fazem parte do seu processo. Então, entender e compreender cria uma amabilidade, cria uma receptividade para absorver esses conhecimentos que fazem parte do nosso processo. Ok? Então, o meu trabalho, no primeiro momento, é revelar para você tudo aquilo que está impossibilitando você de expandir na vida. Depois, eu crio um exercício próprio para cada pessoa, onde vai trabalhar no seu inconsciente, porque normalmente o inconsciente tem uma tendência de dominar a pessoa, para que ela, então, transite dessa inconsciência para a consciência. Ou seja, deixe de ser dominada e passe a dominar a sua vida. Ok? O seu sucesso depende disso. Não existe pessoa líder. Né? Muito me estranha algumas pessoas fazerem curso de liderança pessoal sem antes fazer uma organização e uma arrumação interna. Romper com esses mecanismos de autossabotagem proveniente desses traumas, conflitos que vão se formando, muitas vezes de forma inconsciente. Às vezes por uma simples frase que você pode ouvir quando você é criança, principalmente na primeira infância, do 0 aos 7, do gênero: você não faz nada direito. Aquela criança, quando ouve isso, se ela acreditar, ela firma um acordo. E aí ela vai passar a vida toda tentando fazer as coisas de forma direita. Mas o que é direito? Né? Muitas vezes a pessoa nem sabe o que é esse direito. Então, esses pequenos traumas, esses pequenos acordos ficam presos no seu inconsciente. Como você escolheu, você precisa revogar essa escolha. Né? Então, eu ajudo você a compreender a origem, a causa, porque o resultado do que você está vivendo hoje, ele é proveniente de um processo. A vida é um processo. Então, quando você aprende e percebe quais as ações que você fez que está contribuindo para isso e qual a origem, então você realmente consegue curar. O terapeuta cura. O mentor, ele dá as instruções, ele vai te conduzir para a resolução. E esse é o meu trabalho. Eu sou um terapeuta, mentor de potencial humano, que ajuda você a controlar, a liderar a sua vida e deixar de ser liderado. Eu vou abrir aqui o canal da Rádio Mundial para as pessoas que queiram falar comigo. Podem revelar o seu conflito, a situação que está perturbando aí a sua vida. Eu vou utilizar da minha inteligência intuitiva. Eu nasci com esse dom, com essa inteligência intuitiva. A partir dessa inteligência intuitiva, eu acabei criando o sistema de equilíbrio energético, que foi o meu primeiro sistema, o meu primeiro método. Depois, na sequência, eu percebi que curar as pessoas sem gerar a consciência nelas, eu não estava realmente contribuindo para a evolução delas. Eu estava resolvendo o processo por elas, mas elas não estavam aprendendo o que precisavam aprender de acordo com aquela experiência que elas estavam vivendo. Por conta disso, eu criei o PH Vida, que é Potencial Humano de Vida, onde eu ensino, né, os meus clientes a desenvolverem esse potencial humano a favor da vida, da existência, respeitando a sua ordem e o seu equilíbrio. Essas são as minhas máximas. Quando você realmente se transforma numa força benéfica para você mesmo, você realmente desenvolveu aqui uma boa autoestima. Saber dizer sim e saber dizer não faz parte do nosso processo. Você tem que dizer não para as coisas que afetam o seu equilíbrio. Você tem que dizer sim para aquilo que você percebe
que favorece a sua vida e a sua existência. Muitas pessoas têm medo de dizer não porque têm medo do julgamento, da crítica, ou do que os outros vão falar no momento que ela se posicionar e revelar a sua verdade e a sua vontade. Se você não revela a sua vontade e a sua verdade, como que você vai se tornar um ser existente? Você não vai existir. Portanto, lembre-se, quem sabe amar vai lhe aceitar exatamente como você é. Quem não sabe amar ou tem o seu amor limitado a partir das referências do conhecimento que possui, vai querer que você seja diferente ou não vai aceitar você porque não corresponde às referências que aquela pessoa possui. Então, lembre-se que quem sabe amar vai aceitar você exatamente como você é. Infelizmente, muitas pessoas não sabem amar porque elas utilizam das suas referências, daquilo que elas idealizaram que é esse amor, como consequência, elas rejeitam. Quando eu falo de amor, isso está presente em várias situações. Tudo aquilo que você rejeita significa que você não ama. Tudo aquilo que você aceita, você ama. E no momento que você ama, você estabelece uma relação positiva, porque você ama, né, e não negativa com aquilo que você rejeita. Saber rejeitar, principalmente quando aquilo afeta a sua ordem e o seu equilíbrio, é importante. Saber dizer o não, que é para justamente autopreservar a sua integridade psicológica, a sua integridade física, a sua integridade moral e não só a sua autoestima, a sua valorização pessoal. Então, se você está vivendo algum tipo de relação que é uma espécie de assédio moral, onde a pessoa faz você ou tenta fazer você se sentir mal, mas você compra isso e aceita isso, e aí fica se questionando, será que eu não sou realmente uma pessoa boa o bastante? Você, nesse momento, assumiu um acordo e aí você automaticamente já definiu o caminho que você vai seguir na sua vida. Cuidado com as escolhas, cuidado com esse sim e com esse não, porque quando você decide, você já criou o cenário da sua própria vida, ok? Vibe Mundial 95,7. FM. A rádio que